Nesta caminhada, travamos muitas batalhas em relação às perseguições que sofremos, mas a questão é que não podemos enxergar as perseguições como obstáculos para chegarmos até o nosso propósito. Muito pelo contrário, as perseguições forjam o caráter e concedem sustentabilidade para prosseguirmos nesta caminhada de fé. Mas para o nosso consolo, mediante uma reflexão bíblica, a palavra do Senhor nos diz, no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3 ao 5, antes de lermos, eu já te desejo o bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida. Vamos ler a palavra do Senhor? Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aleluia! Que palavra tremenda! Olha, queridos ouvintes, na maioria das vezes nesta caminhada de fé, ao aceitarmos Jesus como único Senhor e Salvador, acabamos por enfrentar muitas perseguições e escárnios por amor ao Evangelho de Cristo. Estas perseguições e escárnios não são novidade. Jesus enfrentou-as durante os 3 anos e meio do seu ministério terreno. Jesus passou por muitas rejeições e perseguições dos escribas, fariseus, dos seus próprios irmãos, como também dos da própria nação, que tentaram até o fim barrar o ministério de Jesus. Mas quando eles acharam que haviam vencido, seguindo com que Cristo fosse crucificado, Jesus mostrou que, na verdade, ele havia conquistado o troféu, morrendo, ressuscitando e trazendo vida aonde governava dantes a morte. Paulo, nesta carta a Timóteo, deixa bem claro que Timóteo, em outras palavras, deveria sofrer, pois, com o apóstolo Paulo, em outras palavras, as aflições, como o bom soldado de Jesus Cristo. Isso significa que o sinônimo de ser um bom soldado é enfrentar as perseguições. Bom soldado é aquele que, em meio à dor da perseguição, consegue orar pelo perseguidor, profetizar a bênção, ainda que as condições o estejam dizendo ou influenciando ou induzindo a amaldiçoar, revidar na mesma proporção, com a mesma moeda. Os bons soldados são especialistas em transpor por cima das lutas com um sorriso no rosto. Você tem mais a perder do que aquele ou aquela que está tentando te perseguir, te desanimar. Não se rebaixe ao nível do perseguidor, senão você perderá a razão e se igualará na mesma medida com aqueles que têm se permitido se tornarem desanimadores. O maior desejo de Sambalate e Tobias em relação à vida de Neemias, muito provavelmente, era ouvir da boca de Neemias que realmente não compensava continuar aquela obra, que devido àquelas circunstâncias era mais viável parar a obra no meio do caminho e desistir de procurar o bem dos da sua nação. Ou seja, nesta trajetória, muitos irão tentar te desestimular a continuar levando esta pesada cruz. Mas com certeza, esta palavra profética servirá de consolo a você que tem suportado o peso da cruz de Cristo. Em breve, a pesada cruz será trocada por uma resplandecente coroa, e quem tanto chorou carregando a cruz vai sorrir de sobremaneira em uma medida maior ao ser coroado na eternidade. Você acha que isso é doloroso e difícil de carregar
porque ainda não vivenciou o final da história. E quando eu me refiro ao final da história, na verdade estou me referindo ao final da dor e ao começo do gozo celestial. Você sofre, chora, se angustia hoje, mas se perseverar até o fim em santificação, vai andar em ruas de ouro, contemplar o próprio Cristo face a face, se prostrar e adorá-lo em seu próprio trono. Paulo também dirige a seguinte lição a Timóteo, dizendo que ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de, ou seja, no propósito de agradar aquele que alistou para a guerra. Se você entrou nesta guerra e tem militado a milícia, não se embarace, não se limita com os negócios desta vida. O seu alvo não deve estar neste mundo. Existe um reino celestial que te aguarda, que te espera. O peso da cruz é difícil de se carregar, mas quando ela for trocada pela coroa da vida eterna, você irá comemorar, regozijar. Por isso, leve a cruz de Cristo com um sorriso em seu rosto, de cabeça erguida, entendendo que este é um privilégio que Deus te concedeu, pois depois da cruz vem a coroa, vem a glorificação, depois da humilhação vem a exaltação em Cristo, depois da dor vem o regozijo na presença do Senhor. Você está passando pela dor, é momentânea, é passageira, mas depois disso Jesus te proporcionará a alegria de herdar a vida eterna, a alegria de ouvir da boca do próprio Cristo: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Você precisa lutar até o fim para herdar, para vivenciar esta glória, pois ainda que hoje possamos estar enfrentando as perseguições chorando, nós carregamos conosco uma verdade, nós carregamos conosco uma certeza, que a perseguição é momentânea e depois da perseguição nós alcançaremos a virtude e o privilégio de herdarmos a vida eterna. Por isso, lute e persista até o fim, pois existe uma recompensa para aqueles que em meio às tribulações suportam, aguentam, continuam, não param no meio da caminhada, mas procuram avançar em Cristo. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Se você tem militado, mas não tem militado da maneira certa, não tem militado legitimamente, não espere herdar a coroa. Por isso, neste processo de dor, de perseguição, de humilhação, busque sempre a direção do Senhor para o que você vai fazer, como você vai agir, como você deve se portar, pois assim o Senhor te concederá as instruções certas para continuar a avançar nesta caminhada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, esta palavra que Deus tem depositado em meu coração. Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Que o Senhor possa nos encher com a sua graça e com o poder que há em sua presença para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.